Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, O Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente, estamos na primeira parte deste livro, que trata da doutrina, e estamos no capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. E dentro desse capítulo, estamos no subitem Código Penal da Vida Futura. São vários itens esse Código Penal, e nós estamos hoje, vamos para o 15º, item 15. Vejamos, Kardec nos diz: uma condição que faz parte da inferioridade dos espíritos é a de não ver o fim da sua situação e de crer que sofrerão para sempre. É para eles um castigo que lhes parece que será eterno. Parece, mas não é, não é? E aqui nós temos uma nota de Kardec que diz: eterno, perpétuo, disse o limite das neves perpétuas, porque, embora aqui o tradutor já tenha colocado eterno, dá a entender que o original é perpétuo. Então, ele traz esse sinônimo de eterno. Então, já está pelo tradutor que fez esta versão do francês, que foi o nosso... Vamos ver aqui. Tradução de Salvador Gentili. Essa tradução que é do Instituto de Difusão Espírita, esta que eu utilizo. Não é mais essa capa há décadas, mas é o Instituto de Difusão Espírita, tem a versão de O Céu e o Inferno do Salvador Gentili, ok? É essa que nós utilizamos aqui no estudo. 16º. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. Mas só o arrependimento não basta. É preciso ainda a expiação, a reparação. Erro, arrependimento, reparação. E fechamos. Okay? O arrependimento é fundamental para o último terço da situação, o fechamento, que é a reparação. Se eu não me arrepender, como é que eu vou reparar? Não vou. Então, eu tenho que perceber que eu errei e me arrepender do meu erro, reconhecer que o que eu fiz, que eu achei que era muito bacana, legal e certo, não era muito bacana, nem muito legal e não era certo. E por causa disso eu me arrependo. E aí eu abro as condições para finalizar com a reparação. E ele ainda conclui dizendo: arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Aqui ele coloca a expiação separado da reparação. Okay? Quando nós falamos em reparação, estaria embutido na nossa ideia a expiação, mas aqui ele separa. Okay? Então, o arrependimento, a expiação, que é a situação em si, e a reparação seria o acerto. Começou com erro, tem que terminar com acerto para fechar a conta, para fechar a situação. O erro, o arrependimento, a situação retorna, e aí eu de novo vou usar meu livre-arbítrio. E desta vez, eu acertando, estou reparando e fecho a situação, aprendo, enfim, o que não aprendi antes. O arrependimento abranda as dores da expiação,
no que traz a esperança e prepara os caminhos da reabilitação. Mas unicamente a reparação pode anular o efeito em destruindo a causa. Então, se eu passo a acertar, eu destruo o erro, não é? O perdão seria uma graça e não uma anulação. Perdão seria uma graça e não uma reparação. O outro pode me perdoar do que eu fiz. Ótimo, ele se liberta e segue o seu caminho, mas eu continuo com o erro que eu vou ter que reparar. Vou ter que fazer a escolha certa. Vou ter que repetir a prova. Daí, ser expiação. Uma prova que se repete. 17. 17. Eu já estou comendo sílabas. Vou estar com fome. 17. O arrependimento pode ocorrer em qualquer parte e em qualquer tempo. Se é tardio, o culpado, ou seja, aquele que erra, sofre por mais tempo. Claro, não é? Quando eu me arrependo, eu tiro um enorme peso de minhas costas. Olha, não quero mais ficar andando às voltas com o meu erro. Eu quero repará-lo. E aí, a providência nos oferece a situação que configura a expiação, para que nós possamos acertar, enfim. Eu gostei disso, de separar, não é? Erro, arrependimento, expiação, reparação. Gostei muito. E ele complementa ainda no 17º, dizendo assim: a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja depois da morte, seja na vida espiritual, seja depois da morte, na vida espiritual, seja em uma nova existência corporal, até que os traços da falta tenham se apagado. Ah, então nós podemos levar mais de uma encarnação para reparar uma determinada falta? Sim, podemos levar mais de uma encarnação. Lembrando aqui que Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, ele conta de uma encarnação onde ele foi inquisidor. E fez. Mas errou muito mesmo. Numa encarnação. E levou 3 séculos. 3 séculos expiando aquela encarnação. 3 séculos. Reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. 3 séculos. Continua ainda 17º item. A reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se fez o mal, ou, na ausência daquele, já está distante por caminhos da vida, uma outra situação onde eu vou poder reparar a falta junto à minha consciência. Aquele que não reparar os seus erros nesta vida, por impossibilidade ou má vontade, se reencontrará numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram do que se lastimar dele e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes haja feito de mal. Então, se a pessoa estiver já até numa outra esfera, muito adiantada, ela vai ter que voltar para que o outro possa reparar com ela. Não, né? Não. O importante é que a situação expiatória vai retornar àquele contexto, onde ele poderia prejudicar uma outra pessoa.
E ele vai poder, então, enfim, provar que é melhor agora do que antes, fazendo uma escolha melhor do que o que fez antes, do que a que fez antes, né? Nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se cumpre fazendo o que se devia fazer e não se fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou desconhecidos, as missões em que se faliu, praticando bem em sentido contrário àquilo que se fez de mal, quer dizer, sendo humilde onde se foi orgulhoso, brando onde se foi duro, sendo carinhoso onde se foi, perdão, sendo caridoso onde se foi egoísta, sendo benevolente se foi malévolo, trabalhador se foi preguiçoso, útil se foi inútil, moderado se foi dissoluto, ou seja, dado aos excessos. De bom exemplo se deu maus exemplos anteriormente. É assim que o espírito progride, aproveitando o seu passado. A continuidade desse, não é? As histórias fazem sentido, mas às vezes achamos que não fazem porque nós não sabemos a história anterior à nossa encarnação atual. Por isso é que nós achamos que não faz sentido. Mas faz sentido. 18º item. Os espíritos imperfeitos estão excluídos dos mundos felizes. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós habitamos um mundo de provas e expiações, que é o mundo onde habitam os espíritos imperfeitos. Os mundos felizes não são morada de espíritos imperfeitos, são morada dos espíritos bons. Os espíritos bons é onde a imperfeição não domina o coração humano. Os espíritos imperfeitos são aqueles onde a imperfeição ainda domina o coração humano. Então, os espíritos imperfeitos estão excluídos dos mundos felizes, onde perturbariam a harmonia. Permanecem nos mundos inferiores, onde expiam as suas faltas pelas tribulações da vida, mundo de provas e expiações, e se purificam das suas imperfeições até que mereçam se encarnar em mundos mais avançados, moral e fisicamente. Esses mundos mais avançados. Se pode conceber um lugar de castigo circunscrito, ou seja, este aqui é um local de castigo. São esses mundos de expiação. Estes são lugares onde as expiações, que são momentos difíceis. Então, daí ele dizer que é um local de castigos, de novo, né? Aqueles termos que têm tudo a ver com o contexto da época em que foi escrito. Esses mundos de expiação, então, são os mundos onde existem os sofrimentos humanos que derivam dos erros humanos. Porque é ao redor desses mundos que habitam em grandes quantidades os espíritos imperfeitos desencarnados, à espera de uma nova existência que, lhes permitindo reparar o mal que fizeram, ajudará o seu adiantamento. Então, os espíritos imperfeitos ficamos aqui, em volta do mundo de expiação e provas, esperando aqui a nossa hora de reencarnar, daí a reencarnação ser tão valiosa. É importante que aproveitemos o máximo possível, porque tudo foi pensado para nos ajudar a nos adiantarmos aqui na nossa existência reencarnatória. Muito bem. Vamos então, vimos aqui, fechamos o 18, o item 18, e amanhã daremos prosseguimento
ao nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.